E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo ó, legal mesmo. Nós somos aqui do canal Paulo Dharma 1970, né? Tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por você estar aí, né? Onde você estiver nesse mundão de Deus, sei lá, se você estiver no Espírito Santo, em Brasília, em Roraima, no Acre, no Piauí, no Mato Grosso do Sul, do Norte, em Tocantins, onde você estiver nesse Brasilzão, ó, legal. Sinta-se abraçado aqui no canal Paulo Dharma 1970. Se você estiver em Minas Gerais, São Paulo, onde você estiver fora do Brasil, estiver em Portugal, estiver onde você estiver, Argentina, brasileiros aí no mundo, onde a minha imagem e a minha voz alcançar, ó, muito obrigado mesmo por você estar aí dando essa força pro canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Ó, meu Instagram já falei, né, @Paulo Dharma 1970, entra lá, tranquilo? Beleza? Entra lá, ó, e se torne meu amigo, né, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal aí, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, comente também se você quiser comentar alguma coisa que eu falei que você não está de acordo, beleza? Você pode mandar sua mensagem aqui tranquilaço, tranquilo? Ó, estamos aqui para mais um vídeo, né, do canal Paulo Dharma, da saga do Perroddan, do ciclo Armada Infinita. Esse aqui que eu vou falar já já um pouquinho só, para não dar muito spoiler, né, porque é importante que você leia, tranquilo? Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Tranquilão? Então a gente vai estar aqui, né, ó, falando um pouquinho desse episódio aqui, o 1146, tranquilo? Então curta o vídeo aí, beleza? A gente volta já já. Valeu, tchau, tchau! Então, tomou sua aguinha, beleza? Deu tempo de tomar aguinha? Então voltamos, né? Olha eu aqui outra vez, beleza? Então hoje, ó, como eu tenho disse inclusive no episódio anterior, né, o 1145, nós já estamos chegando na metade, né, o Mensageiro Invisível do H.G. Elwes, né, que foi o vídeo da semana passada. Nós já estamos chegando na metade do ciclo 17 da Armada Infinita, esse aqui que comecei há uns 9 meses, por aí, né? Esse episódio 1100 aqui já vai de tempo, né? Já vai de tempo a gente aqui martelando aqui toda semana um vídeo do Perroddan desse ciclo 17. Espero depois, quem sabe um dia, né? Não posso fazer conta disso, né? Pegar o ciclo 18, depois a continuidade. A gente não pode fazer esse tipo de previsão, né? A gente nunca sabe onde a gente vai estar. Esse mundo a gente sabe como o mundo é complexo, a gente nunca sabe de qual é. Mas se um dia, de repente, quem sabe, talvez, né, a gente estiver lá no ciclo 18 aí, a gente vai lembrar esses momentos que, né, 50, 60 semanas fazendo vídeo de uma série que ela é ininterrupta, como é o Perroddan, já está para mais de 3.000, né, e a gente está aqui no 1146. Tem chão pra caramba, né? Será que um dia a gente chega? Para alguns é improvável. E aí, beleza. Ataque dos Bárbaros, Detlev Gewinter. Esse episódio aqui, muito bom, muito bom, muito bom. Como eu sempre vou dizendo, vai se delineando, né, o meio. Então, algumas coisas vão se resolvendo aqui nessa primeira parte. Como eu disse semana passada, essa primeira parte. Porque depois do 1150, aí nós entramos na segunda parte do ciclo 17. Sempre dividido em duas partes. Basicamente, quando os ciclos do Perroddan, sempre, quando eles são de 99 números, eles se dividem em duas partes. Isso também não vai ser... não vai haver exceção. Vai haver uma descontinuidade aí. O 150 vai ser coisas assim completamente diferentes do que a gente vem operacionalizando aqui nesses 46 vídeos que nós fizemos até agora. Até esse exato momento. Então, Ataque dos Bárbaros, um povo da armada em perigo, um Arcônida como salvador. Aí, ó. Você deve estar vendo aí as capinhas alemãs e brasileiras, brasileira colorida, né? Nós vemos aqui, né? Tem o Atlan, né? Que ousa fazer um blefe. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Ele se diz emissário da armada. Tem o Breder Fadon, o Betchediano, né? Que ele é o braço direito do Perroddan. Ele vai sofrer bastante aqui nesse episódio, vai tomar uns catiripapo no pé da orelha. E os Lorider Orn e o Panhador Shar, que são os líderes de uma onda bárbara, né, que são os bárbaros da Armada Infinita.
assim, guardadas as devidas proporções, é como se fosse aquele pessoal lá da Idade Média, os mongóis, né? Os mongóis que eles estão ali só para destruir, eles são totalmente violentos, eles não estão assim a fim de criar raízes em lugar nenhum, eles são nômades e eles fazem parte dessa armada infinita e eles estão ali para destruir. O problema é que quando a base, né, e a Sol, a nave Sol, que é a do Atlan, a base é a nave do Perry Rhodan e a Sol é a nave do Atlan. Elas estão nesse vulco-vulco, nessa ziquezira, eles acabam topando com essas naves em forma de flecha, que você deve estar vendo aí na capa da edição, né? Elas têm o formato de flecha, essas naves desses Torquecrotenos, que são esses seres de mais de 2 metros de altura, são monstruosos, como se fossem os mongóis, né? Você daqui a pouco, quando eu estiver fazendo a leitura de uma parte um texto aqui do episódio, aí eu vou colocar a figura justamente do Atlan enfrentando um desses Torquecrotenos, que são esses seres de 2 metros de altura, bárbaros, né? Como são considerados bárbaros. Então tem esse Toda Verde, né, que é o comandante da Armada 3812, que é o que inicia o episódio aqui, 3812. Tem o vermelho azul pontilhado e o meio vermelho amarelo, né? São raios capsulodranos capturados. Eles são capturados. Eles estão bem no iniciozinho do episódio. Eles aparecem, esses dois, vermelho azul pontilhado e esse meio vermelho amarelo, são os nomes desses dois, né? Uns nomes bem estranhos. Eles vai começar o episódio 1146 exatamente com esses dois. Esse episódio foi publicado no dia 8 de agosto de 1983, portanto quase 40 anos desse momento em que que o episódio está sendo postado, que está aí, você está assistindo, né? Nesse momento que você está assistindo, quando ele é postado nesse domingo, ele está quase a fazer 40 anos, ele não completou, ele vai completar mais para frente, mas no momento em que ele está sendo postado aí, que você está assistindo na data de postagem, ele ainda não fez 40 anos, vai fazer. Então são esses personagens principais. Aqui deixa eu ver quem é o tradutor, né? Sempre o tradutor desse episódio, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, tradução Marcel Vilela de Lima. Marcel Vilela de Lima, tradução, tá? Episódio 1156 do Detlev G. Winter, nascido em 1953, ainda está vivo, mas ele não faz mais parte, segundo o próprio livreto, ele não escreve mais para o Perry Rhodan mais, ele parou lá atrás, não escreve mais, mas os episódios dele são sempre muito bem escritos, muito bons de se ler rápido. Deixa eu ver aqui mais alguma informação. Angriff der Barbaren, que é o nome da ficção científica alemã, né, que seria o título da história. Os resumos aqui. Então, o Atlan, como eu falei, o Breder Fadon, Loris der Orn e o Paniendorf Schar. O que vai acontecer? A Sol, ela vai se dividir, né, em 3 partes. Ela vai se dividir em 3 partes para dar uma lição nesses bárbaros, né, nesses mongóis, por dizer assim, né? A nave Sol, ela vai se repartir nessas 3 partes. Primeiramente, esse Breder Fadon, esse Bechediano, ele vai entrar em contato com esses mongóis. Ele vai apanhar, né? Ele vai tomar uns catiripapo desse Pantedor Char, que vai ser capturado. Ele vai apanhar bastante, mas ele vai ser capturado pela nave Sol do Atlan. Olha aqui o Atlan aqui. Olha o episódio do Atlan aqui de muitos anos atrás. Isso aqui, ó. Quando o Atlan, escrito aqui pelo... Deixa eu pegar aqui, escrito pelo K.H. Stier, que era o escritor principal, criador da série Perry Rhodan. Então o Atlan, como ele é o personagem principal desse 1146, eu resgatei esse episódio 70, que deve ser lá de 1962, 63, por aí. Se eu tiver errado, me corrijam, o episódio 70. E nós estamos tratando aqui do episódio 1146. Você pensa... De 1983, então são assim, cerca de 20 anos, né, de um episódio para outro. Se nós pegarmos aqui, né, e a gente colocar os 2 episódios um do lado do outro, deixa eu pegar aqui, né, são praticamente 20 anos de diferença de um para outro aqui, ó. Beleza? Aqui. Diferença de um episódio para outro, são 20 anos. E tendo, como eu falei, o Atlan como personagem principal dessa história, né? Que é interessante. Como eu disse, aí
o Atlan ele vai ter que enfrentar esses bárbaros, né, de alguma forma, porque ele quer ter o controle desses bárbaros, porque é para servir, para ajudar a própria base e a Sol, né, a base do Perry Rhodan e a Sol do Atlan. O Atlan ele é um cara esperto, ele já está aí há muito tempo, E exatamente por estar há mais de 14 mil anos, seria o caso, né? Mais de 14 mil anos aí zanzando junto com os terranos, ele é um cara mala. Ele é um cara mala dentro desse processo. Então ele quer fazer com que esses bárbaros eles estejam aqui comendo na mão, né, dos terranos. Aqui, ó. Ele vai pegar esses mongóis, né, esses mongóis e tê-los aqui sob controle, né, para poder ajudá-los, porque eles são como se fosse um exército de naves com esse povo que são da pá virada, da pancada. Então ele vai tentar, ele vai usar de uma esperteza, como diz aqui na abertura, né? Ele vai fazer um blefe, ele ousa fazer um blefe, ele vai se dizer emissário da armada. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pegar aqui algumas passagens aqui, para eu poder chegar na passagem principal, que é onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar nesse episódio. Quando eu digo, eu gostei, e a impressão que eu tenho desse Detlev é que ele vai ser quando não tivermos mais William Voltz, né, nos episódios, ele vai ser o organizador da série, do século XVIII em diante, e ele é um cara que escreve muito bem. Pena que ele não vai viver para sempre escrevendo o Perry Rhodan, né? Aí vai estar na mão de outros aí, eu não sei como é que vai ser. Olha só, no capítulo 2 aqui, ó. Quanto tempo tinha se passado? Para alguém cuja vida era contada em dezenas de milhares de anos, poderia parecer um período que dificilmente valeria a pena mencionar. No entanto, parecia uma pequena eternidade para Atlan. A orgulhosa espaçonave, a Sol, né, construída em uma época malfadada e transformada em uma lenda para muitos. Há muito havia se tornado sua casa, sua terceira casa depois de Arkon e da Terra. Quantos amigos tinha encontrado e perdido com essa nave, quantas aventuras tinha vivido e os perigos que tinha dominado, quantos anos-luz tinha viajado em nome dos cosmocratas pela paz do universo. Ele tinha perdido a nave e cumprido sua missão como oráculo de Kandor, e sair do ciclo 16, tá? Do ciclo 16. Mas há muito faltava uma parte da nave, porque a nave, quando ela foi encontrada, ela só apareceu uns pedacinhos dela, ela não estava por inteiro, entendeu? Só agora no ciclo 17 que há justamente esse reencontro em que as partes da nave perdida, elas se reencontram depois de muito tempo. Isso para o Atlan foi muito bom, muito bom. Mas agora, hoje, a eternidade tinha acabado. A ação determinada de 3 Betshidianos e a assistente enérgica dos astronautas craneses tinha tornado a lenda uma realidade. A Sol estava completa novamente. Às vezes Atlan pensava que uma nova era de sua vida havia começado. Então tomou consciência do quanto se sentia intimamente ligado à nave, o quanto ela já fazia parte dele. A reunificação da Sol também o colocara em contato com bons amigos que nunca jamais esperara ver novamente. Eles demorou pra caramba para se encontrar. A gente demorou bastante para ver histórias solo boas do Atlan nesse período entre o ciclo 16 e o ciclo 17. Tomason, que agora comandava a renovada e brilhante célula Sol 2, com sua tripulação cranesa. Surfo Malagan, que tinha assumido a função de oráculo de Krandor, lá do início do ciclo 16, durante um período de transição, e depois fizeram a viagem até ali junto com a sua nuvem de Spuds. Por fim, Breder Fadon e Scott, os 2 outros Betshidianos, cujas vidas tinham sido tão agitadas e aventureiras desde que deixaram o seu planeta natal, Shirkol. Isso nós vimos lá no ciclo 16. Tranquilão? Queria passar esse pedaço aqui, porque justamente colocando o Atlan no capítulo 2 como personagem principal dessa história. Vamos aqui? Vamos dar uma adiantada aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Mas o homem parecia não conhecer nenhum medo. Pelo menos nada do tipo poderia ser visto nele. Ele encarou o Thor Croteno e devolveu abertamente seu olhar petrificado. Isso é o Atlan, viu?
Seus lábios se torceram em um belo sorriso. Você se superestima, então vou lhe dar alguns bons conselhos. Esqueça o que está fazendo e haja como um ser inteligente razoável. Podemos conversar, fazer concessões e, por fim, nos separarmos com respeito mútuo. Você não chegará a lugar algum conosco à força. Estamos sempre prontos para conversar. Conversar? Repetiu Loris de Warren sarcasticamente. Não há nada para conversar. Meu direito é o direito do mais forte. E minha legitimidade é a vitória em combate aberto. Com isso você tem conversado o tempo todo. Bem, então vamos deixar claras nossas posições. Cabe a você cair em si. Faça o que achar que é certo, as consequências são da sua própria responsabilidade. O alienígena lhe virou as costas, sentou-se no chão junto à parede, recostou-se, levantou as pernas e envolveu seus braços ao redor dos joelhos. Lors Riden Orn estava tremendo todo. O homem abriu a boca e bocejou. Por arcrotar, ele bocejou. Esse foi o fim da contenção de Orn. Você vai ver aqui a cena, né? Você vai ver aqui a cena desenhada desse Los Rider Orn enfrentando o Atlan. Você está vendo, provavelmente você está vendo aqui a cena desenhada. Deixa eu ver aqui o nome do desenhista. Desenhada pelo nosso queridíssimo, deixa eu ver aqui, é o Alfred Kessner, que é o desenhista dessa época do Perry Rhodan, desse 1146, que faziam as páginas, que eu sempre coloco aqui as figuras, né? Eu sempre coloco as figuras aqui, que são justamente as páginas internas. Na edição em português brasileira, não há essas gravuras, só há essas gravuras, existiu lá nas edições originais, lá essas dos anos 80, entre o final dos anos 70 e anos 80, Alfred Kessner, que depois virou, quando o Bruckner faleceu, aí ele virou o capista oficial do Perry Rhodan, mas nesse período aqui ele só fazia os desenhos de dentro da edição. Então essa edição que você está vendo aqui é exatamente do Alfred Kessner, do enfrentamento do Atlan com esse Los Rider Orn, que é esse bárbaro, né? Para dizer assim, esse bárbaro. Aqui, ó. Esse foi o fim da contenção de Orn. Ele correu para frente e agarrou o alienígena pelos ombros. Com um puxão, ele o ergueu e o empurrou. O homem cambaleou, abriu seus braços em busca de apoio e bateu com força contra uma prateleira. Ele gritou, tentou se agarrar a um suporte impotente, deslizou para o chão, arrastando várias peças de reposição consigo. Loris Riden Orn olhou para ele de forma desdenhosa. Eu vou ensiná-lo a se comportar com um líder de onda. Levante-se, miserável. Aqui nesse momento ele está enfrentando o Brother Faddon. Ele vai enfrentar nessa imagem que você vê, né? Ele vai enfrentar o Perry Rhodan, vai enfrentar o Atlan também, entendeu? Ele vai enfrentar o Atlan. Ele vai meter uns catiripapo no Brother Faddon. Aí o Brother Faddon, ele vai ter que ser contido, né? Ele vai ter que ser contido pelo próprio Atlan, porque ele vai virar pro Atlan e vai dizer assim pro Atlan: você vai ter que me desafiar, eu sou o líder do meu grupo, você é líder do seu grupo, você vai ter que me desafiar. E ele é um gigante de 2 metros, como você vê na imagem. Ele é enorme, entendeu? Mas só que o Atlan, como ele disse, ele sabe técnicas de luta de muitos e muitos anos, né? De milhares de anos. Não vai ser esse que vai derrotá-lo. Aqui, ó. Aqui já com o Atlan, ó. Panedor Char, no entanto, ofereceu ao Arconide uma última chance. No fundo, ele parecia ter sérias dúvidas sobre no que realmente deveria acreditar. Não respondeu de forma alguma à acusação de Loris der Orn. Como você vai se legitimar de qualquer maneira? Ele perguntou asperamente. Você nem sequer tem uma chama da armada. Mensageiros do coração da armada. O Atlan derrota ele, né? O Atlan derrota. Aí eles estão aqui na discussão aqui sobre essa chama da armada. Só que o Atlan tem a caixa, lembra do episódio anterior? Ele tem a caixa com as 10 chamas da armada. E é aí que está o pulo do gato do negócio. Mensageiros do coração da armada não precisam dos selos dos armadistas comuns. Atlan contra-atacou friamente. Ele estava apostando alto, mas o que mais poderia fazer
eles recebem uma chama especial que só usam quando necessário. Bah! Fez Panhador Char de forma ríspida. Assim fala um mentiroso e um covarde. Mostre-me sua chama. A necessidade existe. Atlan gostaria de ter evitado o risco. Havia demasiados fatores de incerteza. Ninguém sabia se o recipiente sinistro realmente funcionava de maneira prometida. E também não estava claro se e como a chama da armada poderia ser descartada novamente. Além disso, a qualquer momento o coração da armada poderia quebrar seu silêncio e assumir novamente o controle de cada um dos povos. Então a esfera brilhante e violácea poderia de repente tornar-se um instrumento de manipulação. Tudo irrelevante, exortou o sentido extra do Atlan, né? Sempre com aquele sentido extra dele. No momento, apenas os fatos atuais contam. Você tem que assumir o risco se quiser deixar o local ileso. De fato, não havia escolha. Atlan sabia disso. Desconfortável, ele pegou o recipiente em seu cinto. É aqui que a chama é mantida, anunciou ele. Preciso de algum tempo para me concentrar. De jeito nenhum! Lorisder Orn pisou na sua direção e se esticou poderosamente. Tudo mentira, tudo truque. Deixe-o, disse Panhador Char. Se ele acha que pode provar alguma coisa, deixe-o tentar. Veremos. Quem quiser representar o coração da armada deve ser forte e corajoso, objetou Orn com veemência. Ele deve medir forças comigo num duelo. Você concorda com isso, desgraçado? Cuidado com a língua, falastrão, sibilou Breder Fadon. Acalmem-se, Atlan aplacou. Ele se levantou sem pressa e se aproximou do Torqueroteno. O bárbaro era uma casca grossa. Ele podia ser forte, destemido, experiente em batalhas, como você vê na imagem, né? Na gravura. Eu não nego sua coragem, sorriu o Arcônida, mas você está lidando com alguém alguns milhares de anos mais velho e que, portanto, conhece truques para lidar na hora com pessoas como você. Lorisder Orn levantou-se rápida e habilmente, mas não partiu para o ataque. Ele só olhou fixamente para Atlan. A chama, insistiu Panhador Char. Eu quero vê-la. Ele também desconsiderou deliberadamente a derrota de seu congênere. O Arcônida teve a forte impressão de que ele havia conquistado o respeito dos bárbaros com sua ação curta e dramática. De repente, eles o respeitavam como um lutador igual, talvez até superior. Tudo que era necessário era um último golpe para conquistar os líderes da onda de uma vez por todas. Ele tirou o urianético do seu cinto, apertou-o com as duas mãos e tentou se concentrar no conteúdo misterioso. O sentido extra permaneceu em silêncio para não perturbar sua atenção mental. Atlan sentiu a frieza do cilindro e o calor agradável das pontas piramidais. Ele deixou os seus pensamentos corretos livremente, inconscientemente, até mesmo afrouxou a estabilização mental. Quase fisicamente, ele sentiu os olhares penetrantes dos bárbaros e o nervosismo crescente de seu pessoal. Vamos lá, chama da armada, ele pensou tenso. Vamos lá, por todos os planetas, tem que funcionar, vamos lá. E aconteceu. De repente, o recipiente se iluminou. Por fora, ele começou a brilhar. Um casulo iridescente e violeta cercou, que rapidamente se dissolveu e formou uma esfera. Atlan reprimiu um grito. A esfera dançou diante dos seus olhos, continuou a subir lentamente e procurou seu lugar 20 centímetros acima do topo de sua cabeça, como você vê na imagem, né? Uma estranha pressão se espalhou pelo seu crânio, como se algo quisesse penetrá-lo, um puxão curto e violento. Então acabou. O Arcônida escutou brevemente a si mesmo, mas não sentiu nenhuma mudança, nenhum sinal de uma influência. Tudo parecia normal novamente. O urianético não brilhava mais, ele o prendeu ao seu cinto. Os bárbaros o olhavam em silêncio. O olhar de Lorisder Orn vagou incerto até a chama da armada. Você ganhou, analisou o setor lógico. Dê suas instruções, mensageiro do coração da armada, disse Panhador Char em voz baixa. Parecia submisso e manso. A onda bárbara seguirá as ordens. Ó, legal, né? Aí finalmente o Atlan ele vai ter esse pessoal, ó, na mão aqui, ó, vai comer na mão. Um episódio muito bom,
Muito legal. Vamos ver aqui o da semana que vem, pra gente não perder, né? A pista para Ordoban, ainda do Detlef G. Winter, a continuação, semana que vem, se Deus quiser, né? A pista para Ordoban do Detlef G. Winter. Aqui você tem aqui, né? No próprio... Você vai ter a imagem aqui, né? A imagem tá aqui. Você vai ter aqui, ó. O próximo volume. A pista para Ordoban do ciclo 17, o episódio 1147 do Detlef G. Winter. Vai ter tradução do Rodrigo Deleles, está dizendo aqui, ó, não preciso nem dizer na próxima, já está escrito aqui, vai ser a tradução, né? O ano que é, esse episódio, ele é bem no início do ano 427 do novo calendário galáctico, tá? Vai ser comecinho entre o dia 1º e o dia 8, esse episódio que a gente assistiu. Ele é entre o dia 1º de janeiro e dia 8 de janeiro de 427, bem no comecinho do ano 427 do novo calendário galáctico, beleza? Então semana que vem a pista para Ordoban, aqui do nosso queridíssimo Urubi Gelado, do ciclo da Armada Infinita, beleza? Então semana que vem nós voltaremos com mais um pouquinho do Perry Rhodan aqui, dessa Armada Infinita do ciclo 17, tranquilo? Dei uma resumida, não dei muito spoiler, porque a aventura ela é necessária, o episódio é necessário que você leia para você ter todo um escopo. Espero que você esteja lendo aí comigo, né? Você que está aí assistindo, você está lendo, você, né? Se você quiser comunicar alguma coisa que eu deixei passar aqui, você pode falar que a gente está, ó, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Semana que vem nós voltaremos. Deixa eu só pegar aqui o inicinho do episódio aqui. Deixa eu botar aqui na capa, aqui ó. Ataque dos Bárbaros, esse aqui foi o que nós mexemos essa semana, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente, a gente volta semana que vem com o nosso com o 1147. Valeu, gente, tchau, tchau!